Olá, alunos da disciplina Eletrônica Analógica. Sejam bem-vindos a essa aula. Dando continuidade aos circuitos retificadores, hoje nós vamos ver como é feito o projeto desse circuito. Nas aulas passadas, nós trabalhamos cada etapa, verificamos a questão da fonte alternada, do transformador, dos diodos, do filtro capacitivo e, por fim, do regulador de tensão. Então, a ideia hoje é trabalhar com todas essas etapas de uma vez e verificar como que nós vamos fazer o projeto, determinando ali um valor de tensão de entrada, seria uma tomada, por exemplo, e qual é o valor da tensão de saída necessária. Vamos supor que a gente queira regular para 10 volts, por exemplo. Então, quais são as etapas nesse processo aí de fazer o projeto do filtro, Ou seja, agora a gente vai trabalhar com tudo junto, para conseguir entregar esse circuito retificador aí no final. A gente chegou a ver um exemplo desse na última aula, mas hoje a gente vai trabalhar com um aspecto mais voltado para a ideia do projeto desse tipo de circuito e quais são as etapas, especificar se o retificador é de meia onda, de onda completa e verificar o que muda de um caso para o outro. Então é interessante, quem teve alguma dúvida aí nas aulas anteriores, prestar bastante atenção, que hoje é aquele dia que a gente vai tirar para organizar, todo esse conhecimento aí que a gente adquiriu ao longo das últimas semanas. Então temos aqui o enunciado do problema, do nosso projeto. Considere que você possui um diodo de silício. Isso aqui é importante porque é o que define o valor da queda de tensão VD, que nós vamos considerar para o nosso diodo. Nesse caso aqui é 0,7 volts. Temos também um diodo Zener 1N2808. Consultando o datasheet desse componente aqui, nós podemos verificar que ele é um diodo Zener com uma tensão VZ de 10 volts e uma potência PZ de 1 watt. Temos um transformador 3:1, ou seja, o objetivo aqui é reduzir a tensão da fonte em 3 vezes, e uma fonte CA, uma fonte alternada, com 127 volts RMS, ou seja, uma tomada convencional, dessa que a gente tem em casa, fase neutro. E a gente deseja alimentar um resistor de carga, um RL, de 1 kΩ com os 10 volts, ou seja, vamos trabalhar com esse diodo Zener para regular a tensão no resistor que a gente tem como carga. E aí é pedido aqui o cálculo de RS, ou seja, o resistor que limita a corrente do Zener, o capacitor de filtro, e apresentar o circuito considerando, primeiro, a tensão de Ripple 5% da tensão de pico na carga. E o primeiro passo aqui vai ser trabalhar com um retificador de meia onda. Então lembrando, o que nós temos aqui em termos de circuito? O retificador de meia onda trabalha com a fonte alternada, o transformador, que tem como objetivo reduzir essa tensão da fonte, porque de maneira geral os 127 volts RMS que nós temos aí na tomada é um valor de tensão muito alto para a alimentação das cargas que a gente quer ligar, como por exemplo uma bateria de um telefone ou de um computador. Então esses valores aí precisam ser reduzidos. Depois nós temos o diodo retificador, no caso esse primeiro aqui um diodo de silício, podemos trabalhar aí com o modelo 1N4007, por exemplo, que a gente chegou a ver na aula prática também. Depois disso nós temos o filtro capacitivo, e aí é um dos nossos objetivos, calcular o valor dessa capacitância. Temos também o resistor RS, que é aquele resistor que limita a corrente do Zener, e o Zener aparece aqui logo em seguida. Lembrando que o Zener fica reversamente polarizado, Nós temos aqui o terminal positivo em cima, é de onde vem a corrente, desse nosso circuito. E o diodo Zener fica com catodo no positivo e anodo no negativo, diferente do diodo retificador. E por fim temos o resistor de carga RL, que foi apresentado aqui para a gente também com um valor de 1 kΩ. Então agora colocando os valores, nós temos para a fonte 127 volts e 60 Hz. Não foi informado aqui, mas considerando que é uma tomada, podemos colocar ali os 60 Hz. O diodo de silício, então vou escrever aqui um N4007. O capacitor, que nós ainda não sabemos o valor, é o objetivo nosso. RS também não conhecemos. O diodo Zener é o 1N2808. E o resistor de carga tem 1 kΩ. Então o primeiro pedido aqui já foi atendido, Apresente o circuito. A gente já fez. Agora precisamos calcular o RS e o C para verificar como isso daí vai ficar. Para poder obter os outros dois valores que foram pedidos aqui, o RS e o C, vamos relembrar
o que a gente precisa para chegar neles e como obter esses outros valores. Então, primeiro, quando a gente fala aqui do RS, por exemplo, a gente está falando de um resistor que tem como objetivo limitar um valor de corrente no diodo Zener. E aí, olhando aqui o circuito, a gente percebe que a corrente que vai fluir pelo resistor RS é a corrente que flui pelo diodo Zener, somada com a corrente que flui pelo resistor de carga. Então, essa corrente que vai ser limitada, né, a do diodo Zener. A corrente que vai para o resistor de carga vai depender da tensão que foi aplicada a esse resistor, que no caso aqui são os 10 volts do diodo Zener, e depender também da resistência dele. Então, de maneira geral, se eu já definir lá no início do meu problema, né, o diodo Zener que eu vou usar, a tensão na saída já é fixa, eu já posso considerar ela 10 volts mesmo antes de trabalhar esses outros valores aqui dentro. E a corrente que flui pelo resistor também é fixa. Nesse caso aqui eu vou ter 10 volts dividido por 1 kΩ, eu vou ter 10 mA fluindo pelo resistor. Preciso saber agora qual é a corrente necessária para o diodo Zener. Porque se eu não souber qual é essa corrente, vamos supor que eu não conheço a corrente e estipule um valor do RS. Imaginem que eu escolhi um RS muito pequeno. A corrente que vai fluir por esse resistor é mais alta. Por o resistor de carga, eu só tenho 10 mA. Só mesmo aqui o que ele está exigindo. Isso significa que o restante da corrente vai passar toda pelo Zener. Então, se eu tiver escolhido um RS inadequado, se ele tiver com um valor muito pequeno, por exemplo, significa que a corrente que vai fluir pelo Zener é muito alta, porque vai ser do RS menos os 10 mA. O objetivo, então, para definir o valor de RS de maneira adequada, é estipular uma corrente dentro da faixa permitida para o diodo Zener. Como nós vimos na aula passada, ele tem um valor de corrente máxima. A corrente máxima do Zener é calculada com base na tensão dele e na potência dele. Vocês viram lá em circuitos que potência é tensão vezes corrente. Se eu quero encontrar a corrente, é só dividir a potência do diodo, né, PZ, sobre a tensão dele, VZ. No caso, se eu tenho uma potência de 1 watt dividida pelos 10 volts de tensão dele, nós teremos uma corrente de 0,1 amperes ou 100 miliamperes. Essa é a corrente máxima que o diodo Zener suporta. Isso significa que eu preciso escolher um RS aqui que me garanta uma corrente máxima de 110 miliamperes. Por quê? 100 do diodo mais 10 do resistor. Se passar de 110 miliamperes, vamos supor que seja 120, eu vou ter os mesmos 10 fluindo para o resistor e dos 120, né, sobraram 110 para o diodo Zener. E aí ele só suporta 100 mili. Então ele estaria sujeito a se queimar. Por outro lado, se eu escolher uma corrente muito pequena, vamos supor que eu escolha aqui um RS que me dê só 20 miliamperes. Na verdade, um pouco menos. Vamos colocar aí 15 miliamperes. Eu terei 10 miliamperes passando pelo resistor RL e vai sobrar só 5 para o diodo Zener. Será que é suficiente? Nós vimos que para o diodo Zener funcionar, ele precisa de pelo menos 10% da corrente máxima. Nesse caso aqui seria 10 miliamperes. Então, se tiver sobrado para ele só 5 mili, ele já não vai conseguir limitar esse valor de corrente. O ideal aqui, então, é trabalhar com uma corrente Zener de 70% do valor máximo. Que ele ainda pode sofrer alguma variação, né, em termos de corrente, que não vai representar nem a queima do componente, nem ele vai parar de funcionar. Né? Então, eu vou colocar aqui 70% do valor máximo, que é 100 mili, nós vamos então trabalhar com uma corrente de 70 miliamperes. E a corrente do resistor de carga, como eu falei com vocês ali anteriormente, é a tensão de saída, nós podemos chamar de Vout, VRL, né? Enfim, é a tensão de saída do circuito sobre a resistência de carga. São 10 volts por 1 kΩ. Nós teremos então 10 miliamperes. Essas duas correntes somadas vão resultar na corrente do resistor RS. Então, esperamos uma corrente de 80 miliamperes para o resistor RS. E para definir o valor do RS agora, eu preciso conhecer a tensão que eu terei nesse resistor. E isso daí não vai poder ser feito agora, porque a tensão no resistor RS é a tensão média no capacitor, que nós ainda não conhecemos, menos a tensão do diodo Zener. Né? Porque se a gente for olhar aqui, esse capacitor está em paralelo, né, ao mesmo tempo com essa associação toda aqui, né, o resistor RS e o paralelo da carga com o diodo Zener. Então a ideia aqui seria a seguinte: se eu tenho aqui uma tensão média qualquer, vamos imaginar que ela seja 30 volts. Se essa tensão média for 30 volts,
eu já tenho 10 volts aqui no diodo Zener, 10 volts no resistor, né, porque eles estão em paralelo. Analisando aqui uma malha, aplicando a lei de Kirchhoff das malhas, a gente percebe que se a tensão média vale 30 e eu tenho uma queda de 10 volts no diodo Zener, quer dizer que sobrou 20, né, sobraram 20 volts aí para o resistor RS. Então posso falar que é a tensão média do capacitor menos a tensão do diodo Zener. Mas nós ainda não conhecemos a tensão média, então é o nosso próximo passo. Foi informado aqui para a gente que o ripple desse circuito, né, a ondulação dele vale 5%. Então vamos lembrar o que é isso. Olhando lá a forma de onda da tensão nesse circuito, nós teríamos o seguinte, considerando um circuito sem filtro, sem regulador, né? Se eu pegar aqui só a aplicação do diodo, o que eu vou ter? Ele é um retificador de meia onda. Então ele tem um ciclo positivo e o outro ciclo, né, que seria o negativo da senoide, está zerado. Então por isso que vem o nome, né, meia onda, ele só aproveita metade do ciclo. Então nesse caso o que vai acontecer é o seguinte, o capacitor vai carregar até o valor máximo, né, dessa tensão aqui, que eu teria, né, na carga sem o capacitor. Ele carrega até esse valor e depois ele vai descarregando durante esse período de tensão zero, né? Ou seja, a tensão dele é maior do que a da fonte, então ele começa a liberar essa energia que ele armazenou, né? Na forma de campo elétrico. Depois disso, quando a tensão da fonte voltar a ficar maior, ou no caso, né, a tensão do transformador voltar a ficar maior, o capacitor carrega nessa parte aqui curva. Depois, né, quando a tensão da fonte fica mais baixa, o capacitor volta a descarregar. Ou seja, ele entra nesse ciclo de carga e descarga enquanto o circuito estiver ligado. E aí nós temos um valor máximo de tensão no capacitor e um valor mínimo. A diferença entre esses valores, então se eu pegar aqui tensão máxima menos a tensão mínima, é a chamada tensão de ondulação, ou tensão de ripple, no inglês, né? E pediu aqui que essa tensão seja igual a 5% do valor máximo do VRLP, né, da tensão de pico na carga, ou do capacitor, né? Seria até mais adequado falar em tensão do capacitor aqui. Então eu quero 5% desse valor máximo. VR é igual a 0,05 vezes tensão máxima do capacitor. E agora a gente precisa saber qual é esse valor de tensão máxima no capacitor. Observando que no nosso circuito nós temos a tensão do primário igual a 127 volts. Lembrando que esse valor é RMS, né? Igual foi informado aqui pra gente. Ó. E se não tivesse sido informado se era pico ou RMS, a gente adotaria RMS também. Então agora eu posso calcular a tensão de pico no primário. Então V1P é a tensão RMS do primário vezes raiz de 2. Então resolvendo aqui nós vamos encontrar aproximadamente 180 volts. 179,6. Essa é a tensão de pico no primário. Mas nós precisamos da tensão de pico no secundário para poder trabalhar, né? Ou seja, eu tenho aqui um transformador que reduz essa tensão em 3 vezes. Foi passado aqui para a gente no enunciado. Então, se eu tenho aqui no primário 179,60, no secundário eu terei esse valor dividido por 3. Então, dividindo aqui, nós vamos ter aproximadamente 60 volts. 59,87. E agora eu sei qual é a tensão de pico no secundário. A tensão que eu tenho no capacitor, entre os dois terminais dele, nesse valor máximo que a gente tem, que é o valor de pico no capacitor, vai ser esse valor de pico V2P que a gente encontrou aqui no secundário, menos a queda do diodo. Lembrando que se o diodo é silício, ele tem uma queda de 0,7. Então já podemos calcular aqui, ó, a tensão máxima do capacitor. Seria esse 59,87 menos 0,7 volts. Então vai dar 59,17. Essa é a tensão máxima. E agora a gente pode calcular a tensão média do capacitor. Essa tensão média que a gente está precisando aqui, né, para terminar o nosso cálculo de VRS. A tensão média, então, é a máxima menos o ripple sobre 2, né, ou seja, menos a diferença sobre 2. A tensão média, então, aparece literalmente no meio aqui, né, entre a tensão máxima e a tensão mínima. Então vai ficar 59,17. Lembrando que a tensão de ripple é 5% do máximo. Então vou tirar aqui 5% de 59,17 igual a 2,96.
dividido por 2. Então, 59,17 menos 2,96 sobre 2 dá 57,69 volts. Então, essa é a tensão média que a gente estava precisando. E aqui nós voltamos, então, né, para calcular a tensão no resistor RS. O capacitor tem uma tensão média de 57,69, é como se ele fosse uma fonte contínua com esse valor, né, aproximadamente. E nós temos aqui um resistor que vai ficar com uma parcela da tensão, que é o total menos os 10 volts do diodo Zener. Então vai ficar aqui, ó, 57,69 menos a tensão do diodo Zener, que nesse caso aqui vai dar 47,69 volts. Então agora eu tenho a corrente do resistor RS e a tensão do resistor RS. Podemos então calcular a resistência RS propriamente dita. De acordo com a lei de Ohm, é tensão sobre corrente. Então, se eu dividir aqui 47,69 por 80 mili, eu vou encontrar o valor da resistência que eu estou precisando. E esse valor aqui é de 596,12 ohms. Esse é o valor de resistência que a gente está procurando, né, para o nosso circuito funcionar de maneira adequada. E aí, encontramos um dado que foi pedido, que é o RS. Agora, para fechar, está faltando só a capacitância. E é basicamente aplicar uma expressão. Passei para cá os valores de tensão e de corrente, né, que a gente tem fluindo pelo resistor RS. E agora a gente pode calcular a capacitância, que é necessária para o filtro, né, chegar ao valor que a gente está querendo. Então, ela é basicamente a corrente que nós teremos aí fluindo, né, a partir do capacitor, né, do capacitor para frente, dividido pela frequência da tensão na carga e dividido também pela tensão de Ripple. Então nós temos aqui os 80 mA que o resistor RS está exigindo, dividido pela frequência. Nós vimos que a frequência da fonte é 60 Hz e o retificador de meia onda tem exatamente a mesma frequência da fonte, né? Então é só repetir. E o VR, né, que é a tensão de Ripple, vamos voltar aqui, ele foi de 2,96. Então, com esses três valores aí, nós podemos calcular a capacitância. Então, 80 mili dividido por 60, dividido por 2,96. Encontramos aí 450,45 microfarad. Ou seja, se o nosso capacitor tiver exatamente essa capacitância aqui, ele vai conseguir filtrar a tensão de modo que o valor de pico, de modo que o Ripple, né, que a variação entre o máximo e o mínimo seja de 5%, conforme foi pedido aí no enunciado. Agora vamos considerar que nós temos os mesmos elementos do item anterior, né, do retificador de meia onda que a gente projetou aqui, e agora a gente quer fazer a mesma alimentação, né, alimentar a mesma carga de 1 kΩ com os 10 volts do diodo Zener, né, ou seja, eu quero manter essa tensão fixa e regulada em 10 volts. A questão é que agora, em vez de trabalhar com retificador de meia onda, eu quero trabalhar com retificador de onda completa com tapa central. Então vamos verificar o que muda, né, e como que esse circuito vai ficar. Então primeiro, a fonte de alimentação é a mesma. Nós temos uma tensão de 127 volts com 60 Hz. O transformador vai ser praticamente o mesmo. Nós ainda temos aí aquela relação de 3:1. A diferença é que agora nós temos o tapa central. Com relação aos diodos, a novidade é que a gente tem mais um. São dois diodos, um N4007. Os dois são conectados aqui, né? Os catodos são conectados e depois conectados ao capacitor de filtro. Lembrando que agora que o circuito mudou, né, que é um retificador de onda completa com tapa central, o capacitor vai ser diferente. Então nós não podemos aproveitar esse valor calculado aqui na letra A, né? A gente vai ver como que esse valor vai ser afetado. Depois disso nós temos o resistor RS com o diodo Zener. Ele tem aqui a mesma função de limitação de corrente. E o resistor de carga de 1 kΩ, igual nós vimos aí no primeiro exemplo. Então RL, aqui o diodo Zener com as mesmas características. O resistor RS, que também vai mudar o valor, né? O capacitor, que também vai ter um valor diferente. E aqui só está faltando conectar todo mundo ao tapa central, né? Então, para isso, a gente pode colocar aqui o símbolo do terra, que seria o 0 volts, né? A referência, e ligar todo mundo no mesmo ponto. Isso quer dizer que esse ponto está conectado a esse, que está conectado a esse, que está conectado ao tapa central, né?
Então esse daí é o nosso circuito. A gente precisa desenvolver os mesmos cálculos do caso anterior, só tomando cuidado aí para ver o que vai mudar. Então, a primeira coisa que vai mudar aí é a questão da forma de onda. Nós temos agora um retificador de onda completa. Logo, a tensão que os diodos vão aplicar, né, daqui para frente, né, no capacitor, tem essa forma aqui. Ele aproveita os dois semiciclos. A diferença é que o valor de pico que nós vamos ter aqui é aproximadamente V2P sobre 2, ou seja, eu vou pegar o total da tensão aqui do secundário e vou dividir ela por 2, porque agora a gente está trabalhando em relação ao tapo central. Então tem que ter a divisão aí por 2, né? E quando a gente coloca o capacitor no circuito, nós trabalharemos aí com a mesma ideia da oscilação, né? O capacitor carrega até certo valor e depois descarrega. E de novo nós precisamos aqui, entre o valor máximo e mínimo, obter a tensão de Ripple de 5% em relação à tensão máxima do capacitor. Ou seja, o capacitor chega até 100%, né? O valor de pico aqui, e depois ele descarrega até 95% desse valor para poder carregar de novo, né? E vai ficar trabalhando aí nesse ciclo. Então já temos uma ideia de como vai funcionar o circuito, né? A forma de onda que os diodos vão aplicar, né? Que o capacitor vai filtrar depois. E por fim o diodo Zener vai vir aqui cortando, né? Essa forma de onda nos 10 volts, que é o que ele aplica a carga, uma tensão puramente contínua. E aí vamos verificar o que mudou. Quando a gente fala então do circuito aqui, nós temos a tensão do primário é a mesma coisa, 127 volts. Né? Se eu for calcular a tensão de pico do primário, eu vou obter o mesmo valor, né, de 179,60. E agora a questão é que a tensão máxima do capacitor vai mudar, né? Primeira coisa que é importante para esse cálculo da tensão máxima no capacitor é que, como eu falei, a gente vai trabalhar só com metade da tensão do secundário. Então aqui vai aparecer um V2P sobre 2. E depois nós vamos ter aqui na frente a queda de tensão de um diodo apenas. Mesmo, né, que o circuito apresente 2 diodos, é importante lembrar que essa queda é única. Por quê? Durante o semiciclo positivo, o diodo de cima recebe positivo no anodo e conduz. Então a única condução que acontece no semiciclo positivo, né, nessa primeira parte aqui, é do diodo de cima, que eu vou chamar aqui de D1, e de baixo D2. Durante o semiciclo negativo, é o D2 que recebe positivo no anodo. Então agora é ele quem conduz. Só ele conduz. Então durante o semiciclo positivo, D1. Semiciclo negativo, D2. E isso daí vai alternando, né? Enquanto o circuito estiver em funcionamento. Logo, eu vou subtrair um valor de queda de tensão aqui, devido ao diodo D1, então aqui menos 0,7, né? E depois eu subtraio um valor de queda de tensão devido ao diodo D2, né? Isso acontece porque eu nunca tenho 2 diodos conduzindo ao mesmo tempo, é sempre um de cada vez. Por isso que eu só subtraio 0,7. Então vai ficar aqui, V2P sobre 2, a gente calculou o V2P aqui no outro exemplo, deu 59,87, que é o total. Lembrando que é esse valor aqui de V1P, né, dividido por 3, que é a relação de transformação que nós temos aqui. Então vou pegar esse valor agora e dividir por 2, porque eu estou usando o tapo central, e vou subtrair 0,7. Então vai ficar 59,87 dividido por 2 menos 0,7. Então a tensão máxima no capacitor é de 29,23 volts. E aí lembrando que a gente quer um valor de Ripple de 5%. Então já posso escrever aqui que a tensão de Ripple é 5% desse valor aí que a gente acabou de calcular. É igual a 1,46 volts. E agora a tensão média no capacitor é igual ao total, a máxima, né, 29,23, menos o Ripple dividido por 2. Então vai ficar aí 29,23 menos 1,46 dividido por 2. 28,5 volts. Então a tensão média em relação ao primeiro caso caiu, né? Nós vimos que aqui ela tinha dado 59, né? Isso era a máxima. A média tinha... Como é que ela está anotada aqui? A média tinha sido igual a 57,69, porque o valor de pico é bem maior, né? No caso do retificador de meia onda. Então, qual seria a vantagem de trabalhar com retificador de onda completa? Vocês vão ver que a capacitância de filtro vai ser bem menor, né? Porque no meia onda
E a tensão do capacitor carregava até esse ponto, depois descarregava até chegar aqui, nesse ciclo, né? Então a gente precisa de uma capacitância bem alta para garantir uma descarga bem lenta, né? Para ela não cair abaixo dos 5% que a gente espera. Agora, trabalhando com onda completa, a vantagem é que ele vai ter uma capacitância menor, né? Ele vai ter que reter menos tempo aquela tensão ali, ela vai poder chegar mais rápido aos 95%, né? Beleza, então temos aqui a tensão média, e agora a gente já pode calcular o RS. Né? Vamos começar por ele, depois a gente volta para a capacitância. Então, RS é o mesmo caso do exemplo anterior. A tensão média, 28,5, menos a tensão do diodo Zener, dividido pela corrente que está fluindo pelo RS. Percebam que a corrente que flui pelo RS não muda em nenhum dos três exemplos, né? Tanto para o retificador de meia onda, quanto para o onda completa com TAP e para o onda completa em ponte, o valor da corrente é o mesmo. Por quê? O resistor de carga continua exigindo seus 10 mA. Ele está recebendo aqui 10 volts de tensão e dividido por 1 kΩ nós vamos ter então 10 mA. E o diodo Zener continua exigindo 70% do seu valor máximo de corrente para trabalhar. Então, a corrente que vai fluir pelo resistor RS é 80 mA nos três exemplos. Podemos colocar ela aqui então, 80 mA. Então percebam que é o mesmo cálculo do circuito anterior. A diferença é que a tensão média no capacitor mudou. Então é a única mudança que a gente tem nessa expressão aqui. Então nós vamos ter 18,5 dividido por 80 mA, que dá 231,25 ohms. A resistência foi menor também, né? Porque agora a gente tem uma tensão no resistor RS menor, porque a média diminuiu, logo a resistência também vai diminuir. E o mesmo acontece para a capacitância, né? Mas pelo seguinte, ó, quando a gente for calcular a capacitância, ela é igual à corrente que está fluindo pelo resistor RS, que é a mesma, 80 mA. E aí nós vamos ter aqui uma frequência agora que é o dobro da frequência da fonte, né? Por quê? Enquanto esse retificador aqui, né, enquanto a carga tem uma tensão com essa forma de onda, a tensão no transformador ou a tensão na fonte tem essa forma de onda aqui. Então percebam que no momento que a forma de onda da tensão completa o primeiro ciclo, que é aqui, a tensão na carga já fez 2 ciclos. Né? O ciclo é a parte que repete. Então eu vou ver aqui, o que está repetindo é isso. Ah, legal, isso aqui está repetindo, enquanto na fonte o que repete é isso aqui. Logo, a fonte faz um ciclo, enquanto a carga tem 2 ciclos. Né? Por isso que a frequência, nesse caso aqui, vai aparecer dobrada, vezes o ripple. O ripple aqui é de 1,46. Então nós vamos ter 80 mA dividido por 120, dividido por 1,46. Então a capacitância aqui é de 456,62 microfarad. Então temos aí o valor da resistência RS e o valor da capacitância. Então percebam que aqui, como eu falei com vocês, né, nós vamos ter um tempo menor, né, na verdade a tensão vai poder descarregar, a tensão do capacitor vai poder descarregar nesse intervalo aqui o que ela estava descarregando no meia onda em um intervalo muito maior. Então se eu pegar aqui, ó, no meia onda, a tensão do capacitor tinha esse intervalo todo aqui para descarregar. Quando eu pego onda completa, a tensão do capacitor agora tem um intervalo bem menor para descarga. Né? A gente observa que é metade do tempo que estava acontecendo ali antes. Então, de fato, né, isso aí sugere que a gente vai usar uma capacitância menor aqui. Mas aí vem outra diferença, porque ao mesmo tempo que a gente diminuiu o intervalo de descarga, a gente diminuiu também a tensão de ripple. Né? Porque aqui eu tinha 5% de um valor alto, e aqui eu tenho 5% de um valor menor. Então, olha só, o ripple aqui no primeiro caso, do meia onda, era 2,96. O ripple agora, para o onda completa aqui, é de 1,46. Então, significa que eu tenho menos tempo para descarregar, mas eu tenho uma tensão menor também. Né? Então, por isso que as capacitâncias ficaram tão parecidas. O que eu falei antes, em relação à capacitância ficar menor, vai valer para o retificador de onda completa em ponte. Por quê? Nós vamos ter uma mesma altura aqui, ou uma altura muito parecida, né? O ripple vai ficar muito parecido, e o tempo de descarga vai ser muito menor. Né? Então, quando eu pegar lá o retificador de onda completa, ele vai trabalhar com um tempo de descarga bem menor, e aí a capacitância vai ser menor também, igual a gente vai ver no próximo exemplo.
E agora temos o último retificador. Então vamos trabalhar, né, com a mesma carga, o mesmo valor de tensão de saída, porém vamos usar agora um retificador de onda completa em ponte de diodos, né? Então é aquele modelo que trabalha com 4 diodos ao mesmo tempo. Desenhando o circuito, que nós vamos ter o seguinte: a tensão da fonte ficou a mesma coisa, né? 127 volts, 60 Hz. O transformador que nós vamos usar é o mesmo, reduz em 3 vezes esse valor de tensão da fonte. E agora vem aqui os diodos. Então nós temos, né, um diodo aqui que vai levar a corrente durante o semiciclo positivo. Vou começar o desenho por ele. Depois eu tenho o capacitor do circuito, né, o filtro. Tenho o resistor RS. Então percebam que esse restante aqui é a mesma coisa, né? A ordem aqui é sempre a mesma, esse finalzinho. Diodo Zener e o resistor de carga, RL, de 1 kΩ. Aqui nós temos tudo conectado. E vamos ligar aqui nesse ponto, né? Que vai ter um diodo ali também. O diodo que vai levar essa corrente para o segundo terminal do transformador. Então, durante o semiciclo positivo, é isso aqui que a gente vai ter. Os dois diodos trabalhando aqui, né? Conduzindo ao mesmo tempo. Então, o diodo 1 e o diodo 3 conduzem ao mesmo tempo. Durante o semiciclo negativo, a corrente agora vem pelo lado contrário. Então ela vai vir por aqui, vai ter um diodo aqui, né, para poder receber essa corrente, o D4. Ela vai fluir de novo, né, pela carga e voltar para a fonte pelo diodo D2. Então quem estiver tendo alguma dificuldade, né, nessa configuração dos diodos, volto no vídeo que eu explico o retificador de onda completa em ponte. E se tiver algum problema, vocês me falam aí que eu posso explicar novamente, né, não tem problema algum. Então temos o nosso circuito desenhado. Lembrando que o capacitor vai ter um valor diferente e o RS também vai ter um valor diferente. O que não muda é isso aqui, ó, as correntes que eu vou ter fluindo pela carga e pelo diodo Zener. Então, pela carga são os mesmos 10 mA e pelo diodo Zener são os mesmos 70 mA, igual a gente tinha visto nos exemplos anteriores. Por fim, no resistor RS, eu tenho 80 mA. Então, isso daí não mudou, né, para essa parte final do circuito. Mas aí eu já vou trabalhar com um RS diferente e com um capacitor diferente. Então, primeiro passo, vamos calcular a tensão média que nós vamos ter agora, né? Esse retificador é de onda completa, então ele tem esse aspecto aqui, né? A tensão na carga, né, receberia esse aspecto aqui. E depois, colocando o filtro capacitivo, nós vamos ter esse comportamento. Então parece muito com o caso anterior. A diferença é que agora eu não preciso dividir a tensão do secundário por 2, igual a gente viu antes. Nós vamos usar o V2P completo. Mas aí vale lembrar que, independente do semiciclo que a gente estiver analisando, eu tenho 2 diodos conduzindo. Então, durante o semiciclo positivo, o diodo 1 conduz, a corrente vai fluir por aqui e voltar pelo diodo 3. E durante o semiciclo negativo, eu tenho o diodo 4 conduzindo e a corrente voltando pelo diodo 2. Então eu tenho sempre 2 diodos conduzindo, por isso que nós vamos subtrair aqui 2 quedas do diodo, lá, menos 2 VD. Então nós podemos falar que a tensão máxima do capacitor é o V2P menos 2 VD, ou seja, a tensão do secundário menos 2 VD. E aí a tensão do secundário é a mesma dos dois exemplos anteriores. Nós calculamos aí 59,87 volts, menos 2 vezes 0,7. Então, 59,87 menos 1,4 vai dar 58,47 volts. Essa é a tensão máxima do capacitor. O ripple é igual a 5% desse valor. R$ 2,92 volts. Então ficou um valor muito próximo do ripple do primeiro circuito, porque o pico está muito parecido também, né? O ripple que nós tínhamos encontrado lá era de 2,96, aqui ele ficou um pouquinho abaixo. E agora a gente pode calcular a tensão média no capacitor, que é o valor máximo de 58,47 menos 2,92 sobre 2. Então, 58,47 menos esse valor sobre 2 vai dar 57,01 volts. Então,
essa é a nossa tensão média. Podemos calcular o resistor RS. É a tensão média, 57,01, menos a tensão do diodo Zener, sobre a corrente que flui por ele, que são os mesmos 80 mA dos exemplos anteriores. Então, 57,01 menos 10 dividido por 80 mili nos resulta em um resistor de 587,62 ohms. E aqui nós temos o cálculo da capacitância. Então a corrente no resistor RS permaneceu a mesma, 80 mA. A frequência agora é o dobro da frequência da fonte, porque o retificador é de onda completa de novo. E aqui está a tensão de Ripple, 2,92. Então nós vamos ter uma capacitância de 228,31 microfarad. É uma capacitância menor do que os casos anteriores, porque agora nós temos um decaimento maior, né? Nós podemos diminuir uma quantidade maior na tensão, 2,92, então até chegar nesse 5% aí que foi pedido. E temos um período menor para descarregar, né? Então, se eu estivesse comparando aqui, ó, o meia onda tem um tempo longo, né, para descarregar. E o onda completa não. Ele já vai descarregar ao longo de um tempo menor, né? Então ele pode decair mais rápido, não tem problema, né? Ele vai ter aqui metade desse tempo de descarga para diminuir os 5% que eu tinha aqui antes. Então lembrando que a gente tem um valor de tensão praticamente igual ao do meia onda, né? A tensão de Ripple foi praticamente igual ao do meia onda. Então eu estou decaindo aqui uma tensão de Ripple igual para os dois casos praticamente. Só que o tempo que eu tenho que chegar nos 95 para o onda completa é muito menor do que o do meia onda. Então, no final das contas, eu preciso cair mais rápido. E para garantir uma queda mais rápida, eu faço o quê? Armazeno menos energia, né? Tenho uma capacitância menor. E aí, no final, esses 3 circuitos que a gente avaliou aqui vão fornecer para a carga uma tensão contínua de 10 volts. E a corrente também, né, vai ser contínua, igualzinho a gente está precisando aí. O resistor vai enxergar a mesma coisa nos 3 casos, mas aí eu vou olhar, né, o que eu tenho ali para trabalhar, o que vai ser mais vantajoso, quais são os valores de resistência, de capacitância, né, que eu tenho. Vamos supor que a gente está no laboratório e quer fazer essa montagem. Eu vou observar primeiro quais são os valores que eu tenho ali para definir qual circuito vai ser mais vantajoso, né? Então lembrando que a ideia é que quando eu tenho ali uma onda completa, né, ou uma meia onda, eu vou simplesmente, se eu tiver o regulador de tensão, né, o que eu estou fazendo é cortando ali um retângulo nessas duas formas. Então esses retângulos vão ter o mesmo formato, né? Não mudou nada de um para o outro aqui, independente de como que estava essa oscilação aqui em cima. Então se eu tenho um regulador, eu posso usar qualquer tipo de circuito retificador que o resultado final vai ser o mesmo. Aí dependendo do circuito, pode ser que quando eu coloquei só o filtro capacitivo, a carga já estava enxergando aquilo ali como uma tensão contínua. Ou a oscilação estava tão pequena que eu posso considerar uma tensão contínua. Isso deve depender um pouco da carga. Agora, se o circuito for um pouco mais exigente, né, vamos dizer assim, a tensão tiver que ser puramente contínua, a regulação de tensão é necessária. Então a gente tem que ficar de olho nessas características aí. E aqui eu montei o último circuito para a gente poder avaliar o funcionamento dele na simulação. Então nós temos a possibilidade de montar qualquer um dos 3, e eu optei por montar o último, mas não faria muita diferença, né? Como ele tem mais diodos, um pouquinho mais elaborado. Mas lembrando, né, que do capacitor para frente, essa parte toda aqui, vai ficar igual para os 3 circuitos, né? Então nós temos aqui nessa medição a tensão na carga, o resistor, né, de 1 kΩ, e temos aqui também a medição no capacitor, para verificar como é que essa forma de onda ficou. E aqui só lembrando, né, se vocês forem simular, o que precisa ser observado? Primeiro, a fonte de tensão tem que ser essa voltage generator aqui. Então se vocês pegarem a bateria, não vai adiantar, ela tem que ser alternada. E aqui percebam que eu coloquei na amplitude 180 volts, né? Na verdade, para ficar mais rigoroso, né, nós temos aí o 179,6, ou seja, é o valor máximo, o valor de pico dessa tensão da entrada. E a frequência, 60 Hz. O transformador, eu coloquei aqui como 333,333 mili. Então o que é isso? É 1 dividido por 3. Ele vai fazer a relação, né, de diminuir esse valor da tensão de entrada em 3 vezes. Se eu quisesse aumentar em 3 vezes, eu ia colocar 3. Como eu quero diminuir 3 vezes, eu coloco 1/3. Né? Então tá aí. E do outro lado nós temos os diodos 1N4007. Então lembrando que quando vocês pegarem um diodo aqui em semiconductors, vocês vão encontrar
um modelo qualquer. O meu já está vindo com um N4007 porque eu escolhi esse modelo. Mas quando vocês derem um duplo clique aqui, vai aparecer essa janela. Vocês vão aqui em tipo e escolher um N4007 aqui nessa janelinha do lado, independente do modelo que ele tem aí no início. E outra coisa também, né, acabou que eu pulei, mas o transformador, ele fica aqui, né, na aba Basic. Vocês vão vir aqui em Transformers e escolher o contato central lá. Foi rápido, né? Vocês vão vir aqui em Basic, Transformadores, Tap Central. Aí vai aparecer exatamente esse modelo que vocês estão vendo aqui. Se vocês quiserem trabalhar sem o Tap Central, é só o transformador ideal. E aí, daqui para frente vem os elementos, né? O capacitor. Vocês vão pegar aqui em Basic também, né? Capacitância, só que está com o valor errado aqui. O valor do nosso cálculo, no último circuito, foi de 228,31 micro. Aí o micro é representado pela letra U, né? O resistor é um pouco maior também, 587,62 ohms. Aí não coloca K nem nada. O diodo Zener, a mesma coisa. Vocês vão vir aqui em Semiconductors, escolher o diodo Zener. E depois que ele tiver sido colocado no circuito, vocês vão dar um duplo clique e escolher o modelo certo aqui dentro. Ó, um N2808. Que foi exatamente o que a gente trabalhou no exemplo, né? Então, observando aqui, ó, esse modelo tem uma tensão de 10 volts, que foi o que a gente usou no cálculo. E descendo aqui, né, tem várias outras características, mas as mais relevantes são essas duas, a tensão de 10 e a potência de 1 watt. Ok. O resistor de carga, só dá um duplo clique também. E aí chegamos no circuito completo. Agora a gente pode vir aqui em transiente, e aí a simulação precisa ser definida aqui um tempo, né, para mostrar o gráfico ao longo do circuito. Então percebam que aqui eu coloquei de 1 até 1,04 segundos. Né? Seria o quê? Eu espero 1 segundo para começar a minha análise, porque o circuito tem os seus transitórios, né? Ele vai chegar no lugar, vamos dizer assim, né? Quando a gente liga ele tem um comportamento transitório até estabilizar nesse comportamento que a gente analisa. Então eu espero ali 1 segundo para ele estabilizar, não precisa esperar tudo isso, né? Eu coloquei 1 segundo porque era um número inteiro. E depois eu observo ali de 1 segundo até 1 segundo,04, né? Ou seja, 1 segundo e 40 milissegundos. Então a janela de observação é de 40 mili. Ela dura de quanto? De 1 até 1 segundo e 40 mili. Né? Ok? E aqui a gente observa a forma de onda. Então olha só, a tensão no capacitor é essa aqui, né? Com a ondulação que a gente já esperava. Vamos observar, né, os valores máximos e mínimos aqui. Então o valor máximo está aqui perto de 58,3. Seria aquela tensão de pico na carga que a gente calculou, ou a tensão máxima do capacitor, né, que a gente calculou de 58,47. Então a aproximação está muito boa. E o mínimo, né, é de aproximadamente 55,8. E a gente estava esperando um mínimo de quanto? Tem o Ripple calculado, né? Com o Ripple é só calcular o mínimo, é o máximo menos o Ripple. Então 58,47 menos 2,92. 55,55. Está dando ali algo em torno de 55,85. Tá bom, bem próximo também. E aqui embaixo nós temos a tensão no resistor. A gente espera, né, que essa tensão seja de 10 volts, porque o Zener é de 10 volts. E a gente observa aqui que ela está bem próxima, né? Acima de 9,9. Quase 9,9, né? 8,84 aproximadamente. Então a gente percebe que, olhando ela de maneira geral, ela está bem próxima dos 10 e agora é uma tensão puramente contínua, que é exatamente o que a gente estava esperando, né, obter na nossa carga. Os cálculos que foram feitos estavam visando exatamente esse resultado aí. Né? Então, nós temos aqui o conteúdo da aula de hoje, né, esse projeto dos circuitos retificadores, a simulação pelo menos do terceiro modelo aí, do terceiro tipo de circuito. Eu gostaria que vocês tentassem reproduzir esses cálculos aí na casa de vocês, né? Deem uma olhadinha, né, no que foi feito, em como foi feito. E eu vou deixar uma atividade para vocês me entregarem na próxima semana, que é exatamente simular o retificador de meia onda que eu fiz o cálculo aqui com vocês. Então vejam só, eu calculei os 3 retificadores, meia onda, onda completa com tap e onda completa em ponte. Simulei a onda completa em ponte e vou deixar como atividade para vocês simularem o retificador de meia onda. Ou seja, basicamente colocar todos aqueles valores do cálculo, né, igual eu fiz aqui, eu peguei os valores do capacitor, do resistor, do
o diodo Zener certo, né, os outros modelos também certos dos diodos, e depois eu avaliei a tensão na carga. Então eu quero que vocês façam isso daí também. Tendo algum problema em relação à simulação, vocês podem me mandar um e-mail, né, ou conversar aí pelo AVA, que eu ajudo vocês a resolver. E aí eu quero que vocês me mandem um print do circuito e quero também que vocês me mandem um print das formas de onda. Aí para identificar, né, vocês podem vir aqui, por exemplo, e pedir para colocar um texto. Aí põe o nome de vocês. Cola o nome de vocês aí no circuito para eu poder avaliar, né, quem enviou cada um, tá? Então lembrando, é só o print, eu não quero que vocês me mandem o arquivo do TINA. Então tira aí um print do circuito, um print dos gráficos, né, das formas de onda e me encaminha aí, tá? Lembrando que a forma de onda é aqui em transiente. E vocês podem tirar esse tique aqui, né, desenhar a excitação, desenhar a tensão da fonte. Como ela é muito alta, 180 volts, os 10 aqui da saída vão ficar muito pequenos, né? Então a gente tira a excitação para poder ver melhor, né, essas formas de onda aí se comportando no capacitor e no resistor. E aí indiquem lá os valores também para verificar se está batendo com o nosso cálculo. Então, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.